Bom, pessoal, esse slide que eu vou apresentar para vocês hoje, ele vem falando, sobre algumas coisas do empreendedorismo com a inovação. E nesse pensamento que a inovação, ela sempre vai ser algo que vai auxiliar o empreendedorismo, né. Então é como se eu fizesse empreendedorismo, eu precisasse da inovação, né. Então, a inovação é um mecanismo do empreendedorismo, ela é uma ferramenta que o empreendedorismo vai usar para continuar seu negócio, para continuar à frente no seu negócio. Porque o empreendedor ele sempre vai querer estar inovando, né, criando novas coisas, criando riquezas. E eu passei para vocês em aulas anteriores que as inovações podem acontecer de diversas formas, né, eu posso ter uma inovação no meu produto, ter uma inovação no meu processo, ou no meu modelo de negócio, né, então, você tem várias formas de fazer aplicação da inovação. E aí, essa parte de inovação também tem um processo, né, é o pensar, imaginar, criar, inovar, pensar de maneira diferente, colocar coisas diferentes, sempre a partir de algumas ideias que você tem ou insights que você tem, né, que você vai apresentar e mostrar essa sua ideia, seu insight para alguém que possa te bancar. E aí, o Xavenato, o Dornelas, eles gostam muito de falar o que que é inovar, né, criar algo completamente novo, fazer algo que nunca ninguém fez, quebrar regras tradicionais dos jogos, contestar o status quo, antecipar tendências, né, a gente vê no mundo muita gente antecipando uma tendência que pode ser boa, então ele vem, antecipa, ele ganha mais mercado, reinventando o mundo, virando as coisas pelo avesso, surgem novos produtos, novos processos, invertendo os paradigmas, os padrões que existem, alavancando, colocando para frente mudanças, abreviando a chegada do futuro, né. Então, você tem muitas coisas do que inovar. Inovar não é só aquela coisa da tecnologia, da alta ciência, eu posso inovar às vezes em coisas pequenas dentro da minha cidade, dentro do meu bairro, dentro da minha empresa. E esse slide traz uma coisa que é muito interessante para vocês, que eu queria que vocês realmente entendessem isso, gente, que é como que eu faço essa inovação, né? Olha, eu posso fazer uma inovação de cópias baratas, né, e aí eu vou pedir aqui uma licença para falar, tipo, do meu filho. Eu posso comprar um Superman para ele de R$ 10 ali no lojão do 20, que é um Superman de plástico, muito ruim, que quebra, né, de qualquer já despedaça, do caminho da loja até a minha casa já quebrou. Que se chama uma cópia barata, uma versão muito simples, barata, econômica e de pior qualidade. Se vocês pararem para pensar, existem muitas coisas disso. Eu posso falar do chinelo, da roupa, do brinquedo, de qualquer coisa existem cópias baratas, um lápis que quebra, uma caneta que não funciona, uma cópia muito barata daquilo. Eu acho que eu até falei para vocês em sala, que certa vez eu fui em Goiânia, né, em Goiás, e os caras conseguem fazer cópia barata até de perfume do Boticário. Pô, aí também é exagero. Então, você tem a cópia barata, mas você também tem gente que consegue imitar um produto. Ele tenta ao máximo imitar aquele produto, daí, de novo, vou lembrar que o Jefferson estava falando dos memes, né, tem muito meme na internet que os cara imita o tênis da Nike, daí os cara erra lá e escreve Mike, né, coloca o símbolo da Nike invertido. Os caras falam: "Pô, que negócio é esse? Os caras estão imitando o negócio, mas não sabem nem copiar a Nike", né, então os caras copiam errado a marca.
Então isso já é uma outra forma, né, é uma outra forma de inovar, ele já imita um produto já existente. Agora, temos imitações, e as meninas podem me ajudar aí, por exemplo, você vai lá pegar um detergente, daí tem um detergente Veja e um detergente Ola, que é quase exatamente igual, né. Você olha assim, um detergente ou um produto de limpeza, desinfetante, e aí você fala assim: "Cara, mas qual que é a diferença entre o Veja e o Ola?" Porque ele é azul, ele tem o mesmo formato da embalagem, só até as cores ali o cara coloca igual, porque na hora de você olhar no mercado ele é igual, ele imita muito bem um outro produto que era campeão, tipo, maior de vendas no mercado. Eu já passei por isso na minha vida, quando eu era pequeno, minha mãe falava assim: "Vai no mercado comprar Bombril". Minha mãe não falava: "Vai no mercado comprar uma esponja de aço". Não, eu chegava lá, tinha um monte de Assolan, mas tinha Bombril, que era mais caro. Minha mãe mandou comprar Bombril, não mandou comprar Assolan, tô nem aí, comprava só o Bombril. Porque você vai vendo produtos que literalmente imitam alguns que estão no mercado, vocês já devem ter visto isso. Agora, quando você vai, andando nessa régua aí, de o que que é inovação, né, o que que não é, você começa a ver que tem produtos que eles lançam no mercado e comparado ao que já existia, é de melhor qualidade. Então ele lança um produto, mas não para copiar, mas como melhor qualidade. Aí de novo nos produtos de limpeza, eu posso citar para vocês produtos de limpeza como sabão de pó e sabão em pó. A gente tinha muito tempo atrás um sabão em pó Omo, que era o líder de mercado, e depois começaram a aparecer outros sabões, né, sabões em pó, que você via que eram melhores que Omo, porque tinha mais tecnologia, porque tinha um negocinho lá que limpava as roupas coloridas, né, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e eram consequentemente, às vezes mais caro, né. Então você tinha um produto que era com melhor qualidade, né. Você olhava para ele e percebia isso. Bom, ainda nessa régua do que é cópia muito barata e o que é inovação, você pode lançar um produto no mercado, vendo ele como um produto mais desenvolvido, melhorado. Então a gente tem aí muitos exemplos de celulares, de veículos, né, muito mais, assim, com tecnologia que você já lança aquele produto e às vezes é da mesma marca, vamos pegar um celular, um Samsung, o iPhone, o cara lança todo ano um novo celular, um novo modelo, porque ele já é melhorado, ele é mais desenvolvido. Se vocês tiverem curiosidade, algum dia vão nesses sites, né, da Samsung, mas no site mesmo, da Samsung ou da Apple, e comparem, os os celulares, né, comparem os modelos, um mais antigo com o mais novo, eles melhoram, por exemplo, a capacidade de tempo de duração da bateria, eles melhoram a capacidade de, sei lá, do pixels da foto, então eles vão melhorando isso. E, no fim dessa régua, a gente tem a inovação, que é o lançamento real de um produto totalmente novo, inovador no mercado, que pode mudar todo o mercado, blá, 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 blá. Por quê? Quero que vocês entendam isso, a inovação nem sempre vai ser isso que eu falei, né, no final, que é um produto novo, inovador, totalmente novo. A inovação pode ser eu fazer uma cópia, e aí inovar, porque é para um outro público, eu pegar, tentar concorrer com outro, com um produto similar, tentar melhorar um pouquinho do produto do outro e daí, né, colocar então, essa inovação é legal para a gente entender
que ela não faz, só a inovação radical, ela faz uma inovação também incremental. Então, os autores eles falam que temos estratégias para seguir. Quais estratégias? Por exemplo, essa da inovação é uma estratégia que eu consigo, ultrapassar aqueles meus concorrentes com novos produtos, novas ideias, novos processos. Mas eu também posso ter produtos de substituição, ou produtos diferentes daquele em que o cara está procurando, que você não consegue concorrer, né, e você consegue dar uma alternativa. Então hoje, se vocês, imaginarem, vocês podem sair em Peixoto, né, sair em Matupá, vocês podem ir e sempre vai ter coisas alternativas, por exemplo, vai ter um lanche que vende hambúrguer de frango, por exemplo, e o do lado vai ter o de carne, do outro lado vai ter o açaí, e do outro lado vai ter os churros, e daí assim vai. Mas por quê? Porque isso é uma lógica, ele vai se eu não estou satisfeito com X produto, eu vou para outro. E essa lógica ela se dá em todo lugar, né. Por quê? Porque é uma técnica. Olha, você oferece um produto diferente daquele que o outro cara entrega. Então você vai melhorar, às vezes, o preço, a qualidade, a distribuição, o processo, né, você vai encontrar um outro mercado, né, tu vai encontrar um outro nicho de mercado. Bom, e você pode também, e isso é muito comum, eh, ganhar aí mercado ou ganhar pessoas a partir da imitação, né. Que é imitação? É você conseguir olhar para quem está fazendo algo bom e imitar o que ele está fazendo. Imitar o quê? Às vezes os processos, às vezes os produtos, às vezes como ele faz. Existe na administração um nome para isso, né, os caras falam benchmarking, né, que eu vou lá e olho, o que que o outro está fazendo, o que que ele faz de bom, né, tem toda uma técnica, é todo rebuscado, mas o que que ele faz de bom para eu conseguir trazer essa vantagem que o outro tem para a minha empresa, né. Então tem técnica para isso, o cara vai lá e olha o que que ele tem de bom, para você conseguir essa vantagem para a sua empresa. Agora, é possível também que você não queira imitar, que você não queira concorrer, né, então vamos lá, que você não queira inovar, que você não queira substituir o produto do cara, oferecendo um produto diferente, nem imitar. Então o que que você faz? Você complementa, isso é importante a gente ter essas noções, assim, de ideia de empreendedorismo. Complementa a concorrência. E o que que é complementar a concorrência? Então, vou citar um exemplo de hoje. Hoje, estava dando aula de manhã, e aí, eu fui ali comer um lanche no intervalo, falei assim para a moça, "Tem suco?" Ela falou: "Não, eu só tenho refrigerante". Mas a moça aqui do lado, ela tem suco natural, se o senhor quiser, ela vende suco natural. Na hora me veio na cabeça isso daqui, complemento, porque a moça aqui do lado, ela, tipo, ela não existia. Mas como essa senhora que vende salgado lá para o curso, ela não investe em sucos naturais, ela só investe no salgado dela e no refrigerante, porque o suco natural pode dar trabalho, essa outra moça surgiu, brotou e foi lá oferecer uma complementação da concorrência. Então, ela oferece algo em que o outro não está oferecendo. Eu até disse em sala para vocês que algumas coisas é muito notável. Ah, o iPhone não oferece, sei lá, a capinha, a telinha de proteção. Ué, por quê? Porque ele vai deixar para outras empresas fazerem isso.
né? Ele vai falar assim: olha, eu ofereço meu produto principal, então vocês que complementem isso, vocês que ofereçam aí essa complementação. Eu deixo liberado. Eu não quero ficar aí vendendo capinha, vendendo protetores, eu não quero vender, ser o dono do mercado de fone de ouvido. Não, daí pode a Samsung pode assumir. Então você permite eles a pegarem essa fatia de mercado. Tem diversos exemplos, aqui eu não vou ficar me alongando aqui, mas diversos exemplos de complementação de concorrência, tá? É só vocês começarem a pensar o que um cara complementa o outro, né? Bom, e aí aqui eu acho que tem mais dois? Isso. Então tem ainda uma estratégia de colaboração, existem formas de inovar ou de empreender em que as empresas elas traçam objetivos em comum. E o que eu estou querendo dizer? Que elas colaboram entre si para determinado projeto. Vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Nós temos aqui em Cáceres pelo menos duas grandes clínicas veterinárias, e essas duas grandes clínicas elas para cuidar dos animais abandonados aqui da cidade. Isso quer dizer o quê? Que elas não brigam nesse momento por cliente, que elas não brigam nesse momento por mais atendimentos. Na verdade, elas se juntam e unem força para tratar de um problema que são os animais abandonados, perdidos, largados, não castrados, né, que se replicam, enfim. Então, você tem duas empresas aí concorrentes que trabalham juntas em prol de um propósito. Vocês podem ver na cidade de vocês coisas semelhantes, né? Empresas que concorrem, que às vezes trabalham junto em prol de uma causa social, em prol de um projeto de responsabilidade social. Então, tem esse mecanismo dela. Ah, mas professor, o que elas ganham com isso? Nome, né? Elas ganham visibilidade, como diz meu amigo professor Gustavo, elas capitalizam isso para elas, né? Olha, a empresa A e a empresa B estão ajudando os animais, estão castrando gratuitamente e tal. Aí você fala assim, nossa, eles são legais, né? Quando o meu cachorrinho ficar doente, quando o meu gatinho ficar doente, eu vou lá nessa empresa porque eles são legais. Então eles capitalizam isso. Aí você tem também uma estratégia que eu acho muito engraçado o livro trazer isso, que é desistir, né? Você não dá conta, irmão, sai. Para que você vai ficar lá tentando, se você não dá conta de empreender? Então sai, desista, é mais fácil, venda, dê para outro empreendedor, né? Venda o mercado, porque é mais fácil assim. Então, estratégias mais agressivas, inovar, né, coisas radicais, etc. Depois, substituir, tentar substituir um produto por outro, oferecer um produto que substitua aquele, ou imitar aquele produto, colocar, lembra, né, você sempre lembra assim do Veja e do Ola. Eu tenho dois produtos exatamente iguais, eu penso assim, cara, qual que eu vou levar? É parecido em preço, parecido e tal, ou produtos complementares, né, estratégias complementares, eu complemento ao que falta ali naquele lanche, né, naquela empresa de lanche, é suco natural. Né? Não sei se vocês já foram no shopping, eu acho muito fantástico o shopping. Shopping você vai assim, eu às vezes quando eu tô com mais tempo eu viajo. Eu vou num lugar, eu pego a comida, no outro lugar eu pego o suco, e no outro lugar eu pego a sobremesa, porque eles se complementam. O mesmo lugar, ele vai vender comida, suco e lanche? Vai. Mas se eu tenho um lugar que vende só sobremesa, né? Só sobremesa, outro que vende só suco,
e outro que vende só comida, eu poderia fazer isso, porque eles se complementam, eles se complementam. Tenho estratégias mais de colaboração, né, em que eu uso até os meus concorrentes para colaborar em prol de algo mais social ou de um projeto mais social, e uma estratégia de desistência. E aí, gente, só para a gente ter um fechamento, assim, do que eu queria falar para vocês de empreendedorismo, é o que a gente tem colocado aí de coisas novas no empreendedorismo. Uma das coisas é a impressora em 3D. Não sei quem de vocês já viu, mas isso vem surgindo no Brasil, ainda é fraco, mas alguns lugares já têm impressoras em 3D. Elas são fantásticas. Se vocês procurar isso no YouTube, alguns YouTubers que eu já vi, eles mostram como que ela imprime, como que você coloca lá no computador, o que você quer e tal, né, para fazer isso. A minha esposa já pensou a gente comprar para a universidade uma impressora 3D para a gente fazer, por exemplo, impressões de órgãos humanos, etc., que é aonde ela vai trabalhar lá na anatomia. Então é muito interessante, dá para você trabalhar com várias coisas, né? Desde, mas eu trabalho com a engenharia, com a arquitetura. Não, dá para você imprimir, então, um mini prédio lá para você ter uma ideia, né? Então, a impressora 3D é uma ideia bem legal. Também é uma ideia bem legal que vem surgindo por aí, essa ideia de você conseguir atender as particularidades das pessoas, né? Pensar que cada um é um ser único, ela tem que ser atendida de maneira única, e talvez fazer coisas únicas para elas. Então, nós temos muito a inteligência artificial falando disso, e falando, por exemplo, de robôs ou de uma Alexia, né, que vai te atender de maneira muito particular, né. O que é particular? Ela sabe do que você gosta, ela sabe o que você vai precisar, então você particulariza isso, né. Bom, também, tem, a ideia de monopólios, né, é uma ideia gritante mesmo, embora exista legislação para isso, você vê que várias empresas elas se fundem, né, elas se grudam, elas se juntam, e elas acabam conquistando uma grande fatia do mercado. Existe até uma empresa agora que está sendo comprada, é a Hering, parece que ela está sendo comprada por uma outra grande empresa, e que se essas 2 empresas se unirem, elas têm uma grande fatia de mercado no setor, né, de roupas, de vestuário, etc. Então você tem muito essa galera que consegue comprar muita coisa, né, consegue dominar o mercado. Também, outro aspecto muito interessante, assim, do que está surgindo aí como tendências, são as redes sociais, mais a internet, mas também as plataformas. E aí realmente eu esqueci de falar isso em aula para vocês, mas depois anotem aí e procurem o que é o Airbnb, é esse nome que está aqui. Airbnb, BNB. O que é o Airbnb? Vou explicar bem resumidamente para quem nunca ouviu falar. Ele é um site, é uma plataforma onde eu vou lá e me cadastro. Eu, Júlio César de Lara, quero me cadastrar aqui porque eu quero alugar um apartamento que eu tenho, um quarto que eu tenho, e eu vou deixar disponível. Então, aí você vai entrar no Airbnb e vai procurar lá. Cáceres, Mato Grosso. Aí o Airbnb vai falar, olha, tem esse apartamento, tem essa casa, tem esse quarto. Então, você aluga a sua casa, o seu quarto, o seu apartamento, por uma temporada, tipo, por um dia, 2 dias, é como se fosse um hotel. É muito interessante, né. E eu quero que vocês pesquisem, quem pesquisar depois pode colocar no grupo,
principalmente daqueles que já fizeram os questionários, a resenha já está livre, vê se tem Airbnb em Matupá, vê se tem Airbnb em Peixoto, vê se tem Airbnb em Guarantã, porque seria interessante ver isso. Será que tem alguém que está deixando uma casa, um apartamento, está deixando um quarto para alugar? O Airbnb vai funcionar muito bem em cidades grandes, né? Pode falar, Jaiane. No Maranhão tinha? Abre o microfone. Acho difícil ter aqui, hein? O jeito que é difícil de achar casa para alugar, que Matupá, imagine ter um aplicativo desse. Mas pode ter, né? Pesquisem depois, pesquisem. Pode falar, Fabiane. Em Guarantã, tem um casal que eles fizeram isso. Os pais deles são donos da Big Loja, acho que a maioria das pessoas vai conhecer. Eles abriram a casa e receberam, se não me engano, é um rapaz italiano para Ah, passar não. Aí é uma outra temporada ali. estratégia. Aí não é Airbnb, é outra estratégia. Aí é recebimento de pessoas de fora, tal. É bem legal. Mas isso, Fabiane, que você está falando, não é empreendedorismo, é outra ideia. O empreendedorismo que eu estou dizendo para vocês é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. E eu estou falando que é uma estratégia muito nova que acontece, só um pouquinho, Flávio, que acontece em cidades maiores. Então, vocês podem pesquisar Cuiabá, vocês podem pesquisar São Paulo. Eu já fiquei em um apartamento Airbnb quando eu fui para São Paulo fazer o meu mestrado. Eu fui lá, falei, vou testar como é que é. Não vou ficar no hotel dessa vez, eu vou ficar no Airbnb. Fui lá, me cadastrei, tal. Um Airbnb e tal, ele ficava 2 quilômetros da minha faculdade. Daí eu cheguei lá, eu falei, meu nome é Júlio, eu aluguei o apartamento tal. Aí o porteiro deixou eu entrar, eu entrei no apartamento, tinha lá, bem-vindos, sejam bem-vindos na nossa casa. Um apartamento bem simples, sabe? Tipo um quartinho, a sala, ali a cozinha assim e tal. Só que foi muito legal, tipo, eu fiquei uma semana e foi muito legal. Não tem café da manhã, não tem a faxineira, não tem isso, não tem aquilo, mas, tipo, era um apartamento muito legal, entendeu? Então, assim, eu até penso em repetir isso com a minha família, com a minha esposa, com meu filho, de a gente sair em viagem e ficar no Airbnb, e não no hotel, para poder entender essa lógica do Airbnb. Então, o Airbnb funciona muito, mas muito bem na Europa, nos Estados Unidos. Por isso que eu queria ter essa curiosidade de vocês entrar no site, chama Airbnb, Airbnb, você só escreve isso no Google, vai aparecer. Daí você clica lá, é uma plataforma. Por que eu estou insistindo nisso? Porque são coisas novas. Assim como o Uber é uma coisa nova há um tempo atrás, acho que o Flávio também queria falar. Assim como o Uber era uma coisa nova esses dias para trás, e hoje tem o Uber Norte lá aí com vocês, né? Tem Uber aí, né? Assim como a Amazon um tempo atrás vendia só livro, hoje vende tudo, então você vai surgindo coisas novas. Flávio, Luciana, querem falar? Flávio, acho que levantou a mão primeiro. Fala. Fala, pode falar. Tá mudo. Então tá sem som. Não tá saindo som. Luciana, pode Ah, tá. Aí, agora foi. Eu tava Vai, vai, apertando ali Luciana. na imagem. No microfone. Professor, então a ideia desse Airbnb é um site que a pessoa aloca um quarto em uma residência de uma família, Pode ser um quarto. um Pode ser a apartamento. casa. Pode ser a Ah, casa. certo. Por exemplo, a Jaiane vai para o Maranhão passar férias, tá? Vai ela, a família dela, a mãe dela. Na verdade, a Jaiane vai para o Maranhão passar a lua de mel da mãe dela. Vai a família inteira dela. A casa dela vai ficar fechada por um mês. O que ela vai fazer? Ela vai colocar no Airbnb que a casa está disponível para aluguel.
Aí o cara pode pegar um dia, pode pegar 2 dias, entendeu? É muito legal. Vocês têm que É entender a lógica. Você pode muito achar um quarto, interessante. você pode achar uma casa, você pode achar 2 quartos. Fala aí, Jane. Professor, até Fala. porque tem famílias que têm a casa grande e não ocupa tudo, né? Muito legal essa ideia. Gostei. É, pois dá uma olhada lá. Fala aí, Jane, você vai para o Maranhão? O que não é interessante, não vou pro Maranhão, não. O que não é interessante é uma pessoa estranha entrar na casa da gente e tal. E tá tudo lá, tipo, documentos, coisas. A gente só vai sair e vai querer levar só a roupa de que for sair, né? E deixar o É, resto pessoal, de uso pessoal. é que você tá muito apegado a essas coisas, né? Ah, eu tô apegado à minha roupa, tal. Deixa lá, o que que tem, né? Mas tem uma galera por aí que não é apegado, né? Então, assim, eu vou alugar esse quarto, né? Não tenho medo, eu entendo vocês, assim, tenho medo, pode ser um negócio e tal, mas nos grandes centros, né, essa galera é muito desapegada mesmo, Zé. É claro, eu vou repetir, no apartamento que eu fiquei, só tinha, tipo, um lençolzinho, o cobertor, tinha panela, tinha os talheres lá e tal, na cozinha, tinha televisão, tinha o sofá, o controle remoto e tal, mas é claro que não tinha nada pessoal das pessoas, era um apartamento muito pequenininho e ele alugou isso. Ah, mas eu queria alugar um quartinho. Por exemplo, Luciana, pessoal, se o quartinho seu for uma edícula no fundo da sua casa, em que você tem aí uma entradinha para ir lá pelo fundo e tal, tranquilamente você consegue alugar, né? Então, são ideias que a pessoa vai surgindo, né? E o Airbnb é muito disso. Mas o Airbnb faz parte de uma tendência de plataformas. É isso que eu quero que você se concentre. O Airbnb é um, o Uber é outro, a Amazon é outro, vamos lá, esses negócios, iFome é outro, iFood é outro. Então, hoje a gente tem plataformas que cuidam de diversas coisas. Pode falar, Luciano. Eu dele que apertar no microfone errado. Não, é bacana. Assim, tem várias coisas que pode inovar ainda em Matupá, muitas coisas mesmo. Eu não sei se foge um pouco do assunto, mas eu lembrei aqui. Aqui ainda não tem, eu não vi ainda escritório compartilhado, né? Muitas pessoas procuram lugar para estudar e não tem um lugar que tenha silêncio, um local que você pode alocar ali por um dia, por uma meia hora. É interessante isso aí, essas plataformas. Sim, acho que é um caso, né? Tipo, Júlio, eu pensei assim, não sei se vocês sabem, são coisas muito novas às vezes, ou muito esquisitas. O aeroporto de Guarulhos, ele tem um lugar que você aluga uma cama para dormir. Você compra, tipo, compra o tempo, tipo, por meia hora, uma hora, você compra uma fração de tempo. Então, imagina que você está, né, numa ponte aérea e tal, e vai ficar lá no aeroporto de Guarulhos 4 horas. Você vai dormir, você aluga, depois pesquisem na internet isso. É, aluguel de camas para dormir por meia hora no aeroporto. Daí vocês vão ver. É tipo empilhado assim, as pessoas vão lá, elas podem dormir lá por um determinado tempo, você paga, aí você dorme tranquilo, depois você volta. Então, assim, a ideia tem, assim começa a estudar, por que não colocar uma sala, tipo uma biblioteca, com um lugar silencioso, com um computador com acesso à internet, com uma mesinha, com uma cadeira, e alugar esse espaço por hora, né? Eu quero alugar por hora, por dia, ou você paga mensalidade. Então, o empreendedor ele vai surgindo nisso, ele vai surgindo nessas ideias aí. Pode falar, não sei quem que levantou a mão, se foi a Luciana, se foi a Iane. Professor, eu tenho ideias boas, só me falta dinheiro. Isso, fosse só para você, a gente dava um jeito, mas é difícil, porque toda ideia gasta dinheiro, né? Toda ideia gasta dinheiro. Fazer, eu falei em sala, fazer uma plataforma, por exemplo, de pessoas que têm carro
e que se disponibilizam a deixar um estranho entrar dentro do seu carro para levar de um lugar para outro, isso gasta dinheiro. Então, aqui em Cáceres, em Cuiabá, tem, aqui em Cáceres e Cuiabá tem plataformas de carona também, né? Que você pega carona de um lugar para outro. Como eu assisto alguns filmes mais de terror, eu já fico com medo, porque, pô, esse negócio de carona, você pega carona daqui para Cuiabá, quem garante que essa carona é uma pessoa, né, tipo, que não vai te matar, que não vai fazer nada com você. Então, mas existem plataformas que oferecem carona, né? Então, existe plataforma de Uber, de comida, existe de locação de imóveis. A plataforma é o caminho do futuro. Eles estão colocando coisas em plataformas, em que você coloca, que você... Ah, Jaiane, você está com o microfone ligado. Vou desativar aqui. Então, você coloca aí essas ideias, assim, para atrair os clientes, para atrair as pessoas. Fala aí. Professor, essa do aeroporto aí é muito interessante. Uma vez que fazer uma conexão em Brasília, a gente ficou 4 horas esperando, morrendo de frio naquele aeroporto. Se tivesse um lugar desse para descansar, é muito bom. Você paga, né? Tipo, eu pago por isso. Tipo, eu quero pagar, né? Então, assim, eu quero pagar para isso. Eu pago pelo meu descanso, né? Eu pago para mim ficar ali no lugar sossegado. Então, vai se criando estratégias que você acaba vendo que os caras falam, pô, por que eu não criei isso, né? Porque, na verdade, como diz a Luciana, a gente não tem dinheiro, às vezes, para falar, para fazer. Fala, Jaiane. Peraí, eu lembrei de falar um negócio que eu esqueci agora. Peraí, ainda vou lembrar. Tá, eu vou falando, daí a hora que você lembrar, você fala. Então, além dessas plataformas, né, essas ideias, assim, e eu poderia ficar aqui a noite toda falando de diversas plataformas, né, que a gente que a gente tem, desde educação, de saúde, de isso, de aquilo. As últimas agora do momento, são as plataformas online de médicos, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas já tem uma tendência bem forte da medicina online, né? Então, os médicos hoje já atendem de maneira virtual. Ah, mas o médico não vai tocar, mas ele nem tocava antes. Então, para ele, já não tá nem aí. Eu tem uma galera que já está indo para o virtual, né? Então, por quê? Porque tem algumas profissões que já dá para ir para o virtual. Você tem consulta virtual. Hoje você tem consulta, por exemplo, com um psiquiatra, um psicólogo, no virtual. Não existia. Então você tem plataformas de médico, plataformas de medicina online. É muito interessante também, é bem interessante. Uma outra estratégia que vem sendo muito vista por aí é que grandes empresas compram as pequenas empresas que as ameaçam, né? Eu disse isso em sala e repito, né? Tá assustando a Google vai lá e compra. Tá assustando a Coca-Cola vai lá e compra. Então, você quebrar algumas grandes empresas, você não quebra, você é comprado por ela. Então, o que o pessoal anda fazendo? Segurando bastante. O que é segurar? Segurar a empresa bastante para que ela possa sobreviver nesse sentido de, como eu vou dizer isso? De valorizar. Então, eu vejo assim, várias empresas que seguram por 4, 5, 10 anos e não vendem para Google, para Coca, para Ambev, etc. Aí eles valorizam a sua empresa, daí eles vendem por milhões de reais aquela empresa. É uma estratégia, né? Uma estratégia. Tecnologias disruptivas, né? Aquelas que interrompem o processo normal, então às vezes o cara consegue criar alguma coisa que é totalmente nova, assim, que você inova mesmo. Aí, exemplo
que eu também gosto de falar sobre energia solar, né, sobre as usinas, sobre as placas solares. Eu não sei quantos de vocês vêm viajando, mas o Mato Grosso é um estado muito bom para a energia solar, o sol daqui é um sol para cada um, né, então o sol para energia solar é muito bom. E tem uma galera investindo pesadamente nisso. Existia? Não existia. Então, eles têm investido nisso, é uma tecnologia que está muito avançando aí pelo estado e ela cria uma nova regra, né? Cria uma nova regra de mercado. Existem outras coisas que vão criando novas regras, né? E aí você vai percebendo com o passar do tempo, algumas tecnologias que elas chegam, todo mundo fica meio assustado, mas depois elas engatam e todo mundo acaba aceitando. Também é muito importante se trabalhar dentro do empreendedorismo a ideia de redes, né? E o que é redes? A Jaiane vende roupa e ela tem lá no Instagram dela 5 pessoas, mas ela fica lá postando no Instagram. Não vai compensar, né, querida? Você tem que ter uma rede de contatos, de usuários, de pessoas grande para dar certo no empreendedorismo. Então a rede, essa rede ela é muito importante. Eu não sei quem de vocês já viu, mas geralmente, por exemplo, essas lojas de vendedor de roupa, etc., eles geralmente, a própria pessoa vendedora já conhece muita gente. Ela já vende as roupas porque ela já conhece. Ela conhece basicamente tipo a cidade inteira. Então, ela é a carteira de clientes. Tanto isso que acontece em loja de roupa, mas, por exemplo, em farmácia. Não sei se aí acontece, aí o Flávio que tem que dizer. Mas, por exemplo, eu já vi gente saindo de uma farmácia para outra e os clientes indo junto. Ué, por que que os clientes vão junto de uma farmácia para outra? Porque o cliente procura o farmacêutico. Porque aquele farmacêutico tem uma rede, né, de usuários. Se você conseguir abrir seu microfone, você pode falar. Então, você tem uma rede de usuários, né? Pode falar aí, Flávio. Então, você tem uma rede de usuários. Essas redes, elas são importantes porque é elas que vão dar o retorno para a empresa. Então, eu quero ser empreendedor, mas eu não conheço ninguém. Seu Instagram tem meia dúzia de gente, você não tem amizade com ninguém, você fica de cara fechada com todo mundo. Então é complexo, entendeu? É complexo. Flávio, não conseguiu abrir seu microfone? Fala alguma coisa. Ele não tá saindo som, tá mudo. Pelo menos para mim tá mudo. Tá mudíssimo. Se você conseguir, você fala. Vou voltar. Então, essa rede é importante. Coloquem isso na cabeça dos seis. A rede é importante. Outra coisa importante é o aprendizado. Não quero que vocês imaginem que vocês vão assistir uma aula de empreendedorismo ou 2 semanas de empreendedorismo e vão saber tudo sobre empreendedorismo. Empreendedorismo você vai ter que saber o tempo inteiro, você vai ter que voltar, vai ter que estudar de novo, vai ter que ver outras coisas novas, coisas sobre inovação, porque se chama aprendizado contínuo. Você faz o tempo inteiro de aprendizado, né? Você continua trabalhando, continua, porque as coisas mudam. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha resistência, minha esposa até insistiu para mim poder assinar o Spotify, mas eu falei, não vou assinar e tal, porque eu tinha resistência principalmente pela questão de baixar música. Você, na minha época, que eu baixei o Spotify pela primeira vez, ele carregava basicamente muito arquivo, ficava muito pesado, o celular, etc, etc. Falei, não vou fazer isso. Aí agora, principalmente na viagem para Matupá, eu falei, eu vou tentar de novo. Isso, tipo, 10 anos depois. Vou tentar de novo.
E eu gostei muito, que ele mudou muito o sistema do Spotify, né, ele baixa as músicas de uma maneira muito rápida, muito leve, não pesa o celular. Eu não sei se ele deixa na nuvem, o que que ele faz, mas é uma coisa que eu falei: "Cara, eu parei, eu não estudei sobre isso mais, eu, tipo assim, ignorei Spotify, eu não estudei e isso foi um erro meu, porque eu não continuei aprendendo sobre essa tecnologia". Então, você sempre tem que rever aquilo que você acha que você sabe, aquilo que você acha que você já viu e que você não gostou, pode ser que mudou essa ideia. Então, as empresas estão sempre renovando e você tem que estar sempre aprendendo, aprendendo, vendo, olhando, porque eles também não param. Tem aqui no site ainda, fazer testes, né, muitas empresas fazem teste com perfil de público, com pessoas, com locais, então faz um teste num e outro para ver se dá certo. E por fim, né, de conselhos finais mesmo, a gente tem algumas ideias. Primeiro, entender muito bem qual é o negócio que você está mexendo, né? Qual que é a missão, os valores, os objetivos desse negócio, quais são as estratégias que você vai fazer para alcançar. Segundo, descobrir quais as necessidades e carências do cliente, né? Ele vai ser o principal beneficiário dessas, do que você está oferecendo para ele. Então você precisa saber o que que ele precisa, né, o que que está oferecendo, você vai precisar saber o que que você vai oferecer para ele. Você tem que tratar o cliente como um rei, né, ou como você gostaria de ser tratado, né, então o cliente precisa se sentir bem na sua organização, então é preciso entender isso para fidelizar, ouvi-lo. Ouvir se ele tem alguma reclamação, se ele julga que alguma coisa é ruim, né, então assim, pensar nisso também, se o foco é o cliente, você tem que ouvir, evitar os problemas, né, não ficar tentando: "Ah, não vai dar problema", não, já evita, tenta pegar um diagnóstico logo, evitar esses problemas, orientar a equipe de trabalho, como que deve ser os atendimentos, como que deve ser, a forma dentro de se portar dentro da organização, fortalecer a equipe, sem a equipe a organização não é nada, tem que se instaurar, incrementar, implantar o empowerment, né, o empoderamento dos seus funcionários, colaboradores, recompensando eles, a gente falou sobre recompensa na aula, né, festejar as metas, os objetivos alcançados, eu acho que é importante isso dentro das organizações. As organizações precisam que a equipe esteja motivada. E, e essa motivação ela vem tanto pelo empoderamento dessas pessoas, mas também com essa ideia que está colocando aqui, que é o treinamento contínuo, né? O próprio servidor, ele precisa desse treinamento contínuo, ele precisa estar sempre trabalhando, mas também estudando, vendo as novas tendências, tendo espaço para criar e aprender também com a própria experiência que se tem a cada dia que passa. Então, é importante aprender com aquilo que eu tenho de experiência e sempre replicar e fazer de novo. Bom, por fim, assim, é pensar sempre nos processos, né, como que se dá um processo e não no cargo e não na função que o cara tem, se comprometer com a melhoria e sempre buscar esses exemplos de quem já está fazendo certo, né? Quem que está fazendo certo? Como que o cara ganhou? Como que o cara tem tanto cliente? Essa semana não, hoje eu vi, não sei se vocês viram,
mas não sei se dá tempo de mandar tudo que eu vejo na internet para vocês, porque daí vocês vão ficar chateados, falar, professor, manda coisa demais. Mas eu vi uma gracinha de online, que foi uma pizzaria que ela inaugurou, não sei se foi no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, não sei, e o cliente e a pizzaria já estava há uma semana quase, e não tinha cliente, e estava bem, bem, bem triste, assim, o ambiente. E aí a pessoa fez uma postagem, viralizou, e todo mundo ficou com dó, e coisa e tal, coisa e tal. Chegaram a ver isso? Alguém viu? Faz um dedinho, se viu. Ninguém viu, ok. Eu também tenho que trabalhar, né? Ficar olhando a internet, ninguém vai ficar olhando a internet. Mas, obrigado pelo dedinho, obrigado, obrigado. Então, mas é muito interessante, porque essa pizzaria, no caso, eu fico imaginando isso, como professor, como profissional. É, como que foi a estratégia de marketing deles? Né? Qual foi a estratégia para atrair clientes? Né? Por que que, mas está vazio, ninguém veio aqui. Ótimo, mas ele olhou por que que está vazio? Ele pesquisou o mercado, ele pesquisou o local, ou ele só falou, acho que nessa esquina vai ser ótimo uma pizzaria, acho que vai ser ótimo uma choperia. Não é assim que faz empreendedorismo. Não é assim. Não é todo dia que você vai encontrar alguém que vai fazer uma postagem e vai viralizar. Você tem que saber o que que é fazer certo. Como que a outra pizzaria fez certo? Ali em Matupá tem uma, que não sei se é franquia, uma empresa lá, que eu esqueci o nome, se a Bruna ou a Bianca estiverem aí, por favor me falem o nome, de lanches, que fizeram isso, basicamente. Eles viram aonde poderia dar certo, né? Por quê? Porque era um centro onde já tinha outros lanches, já tinha outros lugares noturnos. Então você tem que encontrar um lugar aonde já tem isso. Mas eu vou colocar num ambiente novo lá na Baixa da Égua. Meu filho, lá você não vai vender nada. Ninguém vai lá. O pessoal tem medo de ir lá, é longe, não sei o quê, não sei o quê. É um negócio de frango, Ana Paula. A Bruna e a Bianca devem estar dormindo uma hora dessa. É um negócio de frango lá, um negócio que abriu novo em. Essa daí, Bela, isso mesmo. Então, assim, o rapaz que é dono lá foi lá conversar comigo, fui lá comer, e aí ele falou: não, eu escolhi esse lugar. Acordaram, obrigado. Então, aí eu escolhi esse lugar, eu pensei nesse lugar, eu queria esse lugar, mas por que que você queria? Eu perguntei, por que que você queria? Porque é do lado desse, é do lado daquele, aqui já tinha um, aqui é outro famoso e tal, tal, tal. Então você vai lá, você vê que o cara não tá brincando com isso. Eu vou apostar aqui. Não, pô. Entendeu? Não, ele sabe que ali já tem outras empresas que vai dar certo. Agora, por isso que eu falo, eu gostei que o Jefferson falou assim, né, dos memes. Pô, vira meme um cara que não fez planejamento, que não pesquisou, que não buscou quem que deu certo, e aí os caras vira meme porque o cara tá lá triste, magoado, porque não tá vendendo nada já faz uma semana e a pizzaria dele vai quebrar. Ué, não é assim que funciona. Para ser um empreendedor de sucesso, você tem que ter um planejamento, sim, né, anterior. Fala aí, Luciana, você queria falar? Sim, eu concordo, Ana. Professor, eu só quero apertar na imagem. O interessante ali da Bela, né, desse rapaz que o senhor estava comentando, é que os outros lanches não têm aquela estrutura de aquela chapa enorme e que os clientes ficam vendo a fabricação dos lanches. Eu achei interessante aquilo lá. Em outros lugares não tem, como se você tivesse vendo a fabricação, como é feito e tal. É uma coisa interessante. O senhor percebeu aquilo lá? Aham. E ele falou que ele fez do jeito que ele queria. Tipo, então, ele fez de propósito. Tipo,
Então, a gente alugou esse prédio e esse prédio aqui já estava desse jeito. Não, ele me falou, tá, a Bianca e a Bruna aí, não me deixa mentir sozinho, né? Que ele falou que ele que fez a separação, que ele fez. Então, é uma coisa pensada, não é uma coisa assim aleatória. Eu vou abrir um lanche, que tal a gente colocar uma chapa aqui? Que tal? Não. Então, existe um planejamento, existe um investimento, existe uma marca, existe um cardápio, existe toda uma ideia por trás, né? Essa mesma Bela também parece que tem em Sinop, tem no Paraná. Então, assim, existe uma coisa. Por isso que eu falo eu falo pseudo franquia, né? Mas que é o mesmo dono, mas ele tem sócios, né? Em cada cidade ele abre, mas com um sócio. Então a pessoa tem um sócio em sociedade com ele, com um dono que é lá do Paraná. Então, é isso, é buscar, conhecer, estudar, é melhorar. Não adianta vocês acharem que com 2 semanas de aula de empreendedorismo, por exemplo, vocês vão conseguir abrir um negócio. Tem que estudar, né? Tem que analisar, estudar e ler, e ter uma rede, e estar ligado na internet, tá? Não nas fofocas, né? Mas estar ligado no andamento da coisa, né? De como se direciona os ventos, né? Tá, vamos para esse. Então é isso, né? Eu recomendo muito que vocês deem uma olhada, se quiserem, é claro, aos livros do empreendedorismo, né? Tanto do Dornelas como do Chiavenato, são ótimos livros que estão na minha biblioteca. Eles são referências, assim, em escrever sobre empreendedorismo. Eles têm ótimas ideias, sugestões, planos, modelos de como empreender. Vou parar a gravação aqui, e aí